Eu quero mostrar a notícia que saiu, que eu tinha falado aqui na semana passada, que eu ia detalhar, porque já tinha saído na rede social. Agora no Poder 360, cunhada de Moraes é autora do Código de Ética do Master. Mulher de irmão do ministro do STF, Ana Cláudia Consani, é advogada consultora do escritório de Viviane Barci de Moraes, que é a própria esposa do Alexandre de Moraes. Está aí a foto dela no LinkedIn. Essa notícia não veio desse portal, ela veio do Pedro Deirô, que é um fundador do Movimento Brasil Livre, MBL, e do Partido Missão. Ele passou essa informação para o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri já fez o pedido, o requerimento para convocação da cunhada do Moraes em uma das comissões parlamentares de inquérito, aparentemente da CPMI do INSS, da qual ele participa. Esse é o Pedro Deirô. Ele estava mostrando num vídeo ali, eu peguei alguns frames só para vocês terem ideia de como o nome completo, que não aparecia lá no documento do Código de Ética, inclui o sobrenome Moraes. E aí ele foi ver a tese lá de mestrado dela, o Alexandre de Moraes estava ali envolvido, seja como orientador, banca, etc., mas está lá no vídeo dele os detalhes. E ele foi fazendo o encaixe, né? E descobriu a dedicatória lá na tese dela para Leonardo, meu marido. E Leonardo é justamente o irmão do Alexandre de Moraes. Isso é um print que eu estou trazendo, que é o print do LinkedIn do Leonardo de Moraes, irmão tabelião do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vocês estão vendo ali, tabelionato Moraes, em Santos, etc. Aí eu dei uma olhada na experiência profissional dele. Tá ali, tabelião público, em tempo integral, mas olha, foi sócio do Alexandre de Moraes Advogados Associados, tempo integral, de 2009 a 2014. E ali pula um trecho, depois do superintendente de patrimônio, numa companhia de São Paulo, a Coab São Paulo, assessor jurídico no gabinete do governador. Quem era o governador? Geraldo Alckmin, e o vice-professor Cláudio Lembo. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes veio dessa turma do PSDB, foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo no governo Alckmin, Alckmin que hoje é o vice-presidente da República. Então, você tem aí toda essa patota. E aí eu volto para a matéria, próximo print, do Poder 360, para mostrar que a cunhada, a Consani, ela faz parte de comissões de integridade, ética e compliance da Petrobras, da OAB de São Paulo e BDEE, é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e IDASAN, Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro. E o próximo print faz um resumo de tudo aquilo que eu já tinha falado aqui, mas é bom botar na tela para vocês fixarem. O escritório Barci de Moraes recebeu 80.223.000 e tantos reais do Banco Master por serviços prestados ao banco entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Então agora está mais claro esse número. Por quê? O contrato de prestação de serviço durou 22 meses. Eles foram interrompidos quando o Vorcaro foi preso pela primeira vez. O escritório cobrava honorários mensais de 3.646.000 e tantos reais e o contrato original previa a duração de 36 meses. Então, tinha uma duração de 36 meses que, se chegasse até o fim, renderia aqueles 130 milhões de reais brutos. Mas durou por 22 meses porque o Vorcaro acabou preso. Então recebeu no total mais de 80 milhões de reais. E esses detalhes circulam desde dezembro de 2025, quando o contrato foi revelado pela coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. E vamos mostrar só um pouquinho rapidamente os metadados que estavam disponíveis no site do Banco Master. A advogada aparece classificada como autora, foi isso que o Pedro Deirô, fundador do MBL, descobriu. Estão vendo aí aqueles números e dados ali do código original e, no fundo, a capa do Código de Ética do Banco Master. Próximo print, vocês estão vendo a capa. E agora eu quero chamar a atenção para dois erros que também já estão sendo apontados que existem lá no Código de Ética. Porque quando a Viviane Barci de Moraes veio explicar, depois de meses, o contrato, ela falou ali de revisão do Código de Ética. E esse Código de Ética não está bem revisado, não. Então, vocês estão vendo ali dos investimentos pessoais e da conduta financeira. Aí tem uma coluninha, você deve, você não deve. Vamos ver em close agora a coluna você não deve? Pode passar o próximo print?
Você não deve, segundo item, impedir que sejam utilizadas informações inverídicas e atividades de negociação fraudulentas pelo colaborador. Isso é maravilhoso. É o Banco Master que estava num esquema bilionário de fraude. Aí você lê lá no código de ética do banco. Você não deve impedir a utilização de informações inverídicas. Quer dizer, num código de ética normal, a nossa ética, né, você deve impedir informações inverídicas. Então eles botaram aí dois não, às vezes se confunde, né, quando escreve e tal, ou às vezes é um ato falho, né, do banco que estava fraudando aí, enganando 1.600.000 investidores, botou lá, você não deve impedir que sejam utilizados. Então você deve deixar que sejam utilizadas informações inverídicas e atividades de negociação fraudulentas pelo colaborador. E é exatamente isso que aconteceu no Banco Master. Talvez o Vorcaro ele possa alegar em sua defesa, mas peraí, olha, eu pedi aqui para um escritório de advocacia fazer um código de ética e eles falaram para eu não impedir. Então, deixei aí rolar à vontade, atividade de negociação fraudulenta, utilização de informações inverídicas, está tudo lá no código de ética, a culpa não é minha. Só falta culpar o escritório de advocacia. Mas o fato é, recebeu milhões e não fez revisão direito, né? Pelo menos no mundo real, no mundo moral. E o próximo, errinho, ficou lá solto. Ali no final, vocês estão vendo, texto do seu parágrafo. Tem umas frases assim soltas, sabe? Que nem outro dia apareceu um tribunal que deixou lá uma consulta ao chat GPT numa decisão. Pois é, então vocês estão vendo aí que tem muita coisa que gera suspeita. Liviano, fica à vontade para as suas considerações finais sobre esse caso e, claro, vamos terminar falando do lançamento do seu livro, mas eu quero o seu apanhado geral. Pois é, e como você já mencionou ao longo dos seus comentários, quase 4 milhões por mês, né, o escritório recebia de honorários para esse tipo de serviço. E como você bem falou, ele pode dizer, não, eu sou leigo, eu contratei gente especializada para fazer isso. Então, ele pode alegar que estava de boa fé em relação a isso. Muitas coisas precisam ser explicadas em relação a esse tema aí do compliance do Banco Master. Por essas e outras, Felipe, que o grande X da questão é o seguinte: existe muito temor em relação a esta delação premiada. Muito temor porque gente muito poderosa está preocupada com aquilo que o senhor Vorcaro poderá declarar, pelas relações de poder que eram mantidas com ele, com gente do mundo político, com gente do mundo privado, gente rica que frequentava as festas do senhor Vorcaro. Existem agora reações falando que houve vazamentos indevidos de diálogos, gente muito preocupada com a manutenção da prisão dele, porque este é um sinal de que poderá haver a colaboração premiada. Então, esse instituto, eu acredito que nesses anos todos de vigência da delação premiada, desde 2013, nunca esteve gerando tanta ansiedade e expectativa como Daniel Vorcaro. Muita movimentação, muita expectativa, muita ansiedade, cenas dos próximos capítulos extremamente aguardadas do que dirá, quem estará envolvido nestas narrativas do senhor Vorcaro. Porque, como bem você mostrou nos seus prints aí, são muitos crimes, crimes contra a ordem financeira, crimes contra a administração da justiça, muitos crimes. As penas somadas possíveis para Vorcaro são de décadas. Vorcaro é um homem jovem, né? Ele teme ser responsabilizado, e essa decisão que mantém a sua prisão, ela é uma fumaça, é um sinal de que as coisas poderão ficar muito complicadas em relação ao mérito. Óbvio que essa é uma decisão relacionada à prisão preventiva, mas isso é um prenúncio do que poderá vir a acontecer em relação ao mérito.